Erros muito comuns de quem está começando na jardinagem, no mundo das plantas, comete. Assista esse vídeo até o final para você nunca mais errar. Já manda esse vídeo para uma pessoa que está começando agora na jardinagem, precisa dessas dicas valiosas. Vamos começar? E vale lembrar que não é problema nenhum errar, tá? É até bom você errar no começo do que errar mais na frente. Então, errar não é problema nenhum. O primeiro erro é pecar por excesso. Como assim, Karina, pecar por excesso? Colocar demais. Eu vou irrigar minha planta todo dia, para que ela fique grande, bonita e ela vai querer muita água. Eu tomo água todo dia, a planta também precisa de água todo dia. E isso é um grande mito. Por quê? Porque depende da planta que você tem. Se você tiver plantas exigentes em rega, como lírio da paz, begônias, fitônias, realmente elas precisam de água todos os dias, para que assim ela mantenha esse substrato sempre hidratado. Mas se você tiver planta como pouco exigente em rega, por exemplo, uma suculenta, uma zamioculca, um cacto, eles têm uma reserva de água grande na sua estrutura. Então eles não têm essa necessidade tão grande de rega. Karina, mas como é que eu vou saber como é que eu vou regar a minha suculenta? Colocando o dedo no vaso. Sentiu que tá molhado? Pronto. Então não precisa regar. Sentiu que ele tá ficando seco? Então você rega. Outro erro é achar que plantas como cactos e suculentas não precisam de água. Não precisa. Ele vai se virando sozinho. Vai tirar água da atmosfera. Não é assim que funciona. Todas as plantas elas têm uma necessidade de rega, mas essa necessidade de rega varia de espécie para espécie. Por isso que é importante você saber qual é a planta que você tem na sua casa. Você pode saber disso através dos aplicativos. O Plantinet e o Google Lens, eles são excelentes, eles ajudam muito e eles, cada dia que passa, eles estão dando informações cada vez mais precisas. Então fica de exercício para você fazer agora, assim que terminar esse vídeo. Olhar todas as plantas que você tem na sua casa e identificar o nome de todas elas. Saber qual é o nome de cada planta que você tem. O segundo erro mais comum é não escolher o local certo para sua planta. Karina, cada planta tem um local certo? Sim, existem 3 tipos de locais: sol, sombra e meia sombra. Cada planta ela vai se adaptar a um desses grupos. Por isso que é importante você saber o nome da sua planta para você saber qual grupo essa planta vai pertencer. Se você pega uma planta de sol pleno, coloca ela na sombra, ela estiola. O que é estiolar, Karina? Ela começa a ficar fina, crescer e deforma até que ela definha e morre. Então, não é isso que você quer. Mas se você pega uma planta de sombra e coloca lá ao sol, ela queima inteira, fica com manchas amarelas, que depois fica marrom e resseca e começa a ficar muito feia, acaba que você perde sua planta, porque ela perde essa característica estética de ser bonita, vistosa, aquele tom de verde bonito que você gosta. Escolher o lugar certo da sua planta é essencial. O terceiro erro muito comum é nunca trocar a planta de vaso. Vamos lá, você comprou essa suculenta aqui, ó. Você comprou essa suculenta aqui. Esse vasinho aqui a gente chama de vasinho número 6, porque ele tem 6 centímetros, certo? Então ele é muito pequeno. Então você acha que as raízes da planta elas vão se desenvolver muito nesse vaso aqui? Não, as raízes da planta estão limitadas neste espaço. Então é interessante, se você quiser que sua planta cresça e se desenvolva muito mais, é colocar ela em um vaso maior. Assim ela vai ter mais espaço para crescer raiz, para absorver água, para absorver nutriente e assim você consegue adubar essa planta também. Dá para adubar a planta nesse vaso desse tamanho? É muito difícil. A área livre desse vaso aqui, ó, acaba que é muito pouca, é muito limitada, porque já está à conta. Inclusive, não sei se vai dar pra ver, já tem raízes saindo aqui, ó, pelo furo do vaso. Então isso mostra a necessidade de replante dessa planta. Comprou planta no tamanho ainda pequeno? Muito bem, isso é muito inteligente, porque assim você economiza. No entanto, agora é sua vez de aprender a cuidar. Não é difícil, é fácil. Só basta começar a trabalhar e você vai conseguir. E o quarto erro é achar que as plantas não precisam de adubação. Sim, as plantas elas precisam de adubo. Como nós nos alimentamos frequentemente, as plantas elas também precisam desses nutrientes que estão no vaso. Como é que você acha que a planta vai tirar energia para crescer mais um filhote assim, um filhotezinho lateral que está nascendo aqui? Como é que ela vai crescer mais outro? Ela precisa de nutrientes para formar esse novo broto. Então, por isso que é tão importante fazer adubações com frequência. Não é adubar a cada 2 anos, é adubar a cada 2 meses, a cada 1 mês, depende do tipo de adubo que você escolher. No mercado existe uma série de adubos super bons, acessíveis, fáceis de encontrar.
Se quiser um vídeo só sobre adubos, comenta aqui embaixo que eu faço. Cuidar de plantas é fácil sim, quando você entende o seu ambiente, a sua rotina, para assim você escolher plantas que é adaptadas ao seu estilo de vida. Cuidar de planta é fácil sim, não é para ser escravo de planta não, porque é fácil, tá bom? Um beijo e até mais!